Todo mundo pode ser enganado. Por que somos tão ingênuos? Eu fui vítima de um golpe romântico. Não. 12 bilhões de dólares foram roubados de americanos em golpes. Mesmo após conseguirem o dinheiro, isso não significa que você deixou de ser útil para eles. Você se torna a lavadora de dinheiro ou uma mula de drogas. Os mercados negro e cinza representam 1/3 da economia global. Tráfico sexual, piratas, assassinos. Eles são realmente bons no que fazem. Ninguém nasce querendo ser criminosa. A falta de oportunidades leva as pessoas a essas vidas no crime. Estamos falando de fábricas cheias com dezenas de milhares de golpistas. Devíamos culpar os sistemas. Mariana Van Zeller é uma jornalista investigativa que está conseguindo acesso sem precedentes a operações de cartéis, redes de tráfico e sistemas do mercado negro em todo o mundo. O tráfico de órgãos é uma indústria em expansão. Eu entrevistei um diretor funerário que me mostrou uma caneta com um pedaço de cérebro humano dentro. O momento em que mais senti medo foi com um assassino na África do Sul. Passamos 2-3 horas conversando. E quando eu perguntei pra ele, mas você percebeu que o que está fazendo com outras crianças é exatamente o que fizeram com você? Ele parou por um segundo e disse: eu espero que haja conversas realmente incríveis sobre as vidas que levamos e o que escolhemos fazer com elas. Oi, eu sou a Mayim Bialik. E eu sou o Jonathan Cohen. E bem-vindos ao nosso Breakdown. Hoje vamos conversar com alguém que guarda os segredos mais sombrios do mundo. E profissionalmente, tenta encontrar as pessoas e a humanidade por trás. O que acontece no terço oculto da nossa economia? Mariana Van Zeller é uma jornalista investigativa premiada com Emmy e Peabody. Ela é conhecida pelo programa Traficados com Mariana Van Zeller, do National Geographic, a série não roteirizada mais indicada ao Emmy na história do Emmy. E ela tem um podcast, The Hidden Third, onde conversa com pessoas que foram vítimas de golpes românticos, golpes cibernéticos, fraudes bancárias, fraudes em geral. A carreira dela incluiu conseguir acesso sem precedentes a operações de cartéis, redes de tráfico, quadrilhas de crimes cibernéticos e sistemas de mercado negro ao redor do mundo. Ela está aqui hoje para falar sobre quais lições aprendeu conversando com pessoas ligadas a alguns dos aspectos mais complexos dos mercados negro e cinza. As histórias de hoje são, muitas vezes, inacreditáveis. Todos queremos acreditar que nunca seríamos enganados ou passaríamos por isso. Mas o que Mariana vai nos explicar é que todos nós estamos em um espectro de vulnerabilidade e todos somos suscetíveis às coisas que mais importam para nós, seja segurança, dinheiro ou amor. Todos nós estamos potencialmente abertos a aprender mais sobre nós mesmos ao ouvir os tipos de histórias que Mariana tem abordado há décadas em sua carreira. É um prazer receber pessoalmente Mariana Van Zeller no Breakdown. Vamos destrinchar isso. Obrigada por me receber. Este é um episódio diferente do que normalmente fazemos, mas muitos dos nossos episódios giram em torno de revelar o que está acontecendo no mundo e o que fica fora do alcance de muita gente. E isso realmente descreve a maior parte do seu trabalho. Isso mesmo, é. Se ninguém ouviu falar de você, o que eu acho difícil de acreditar, você pode descrever um pouco sobre o que você fez durante todos esses anos? Sim, claro. Passei os últimos 20 anos trabalhando como jornalista investigativa, cobrindo mercados negros. Os mercados negros e cinza, na verdade, representam cerca de 1/3 da economia global. A maioria das pessoas não sabe nada sobre o que acontece dentro desses mercados negros. Estamos falando sobre o tráfico de drogas, tráfico sexual, golpes, o mundo dos assassinos, piratas. E eu, sim, passei as últimas 2 décadas basicamente conseguindo acesso a esses mundos e conversando com os contrabandistas, traficantes, golpistas e todos eles. Muitos de nós já ouvimos falar do mercado negro em piadas, em trechos aqui e ali, em programas de TV, tipo, compra no mercado negro, né? Você pode explicar para alguém que não sabe o que o mercado negro abrange e o que é o mercado cinza? A diferença é que o mercado negro envolve apenas atividades ilegais. Então, se você está comprando armas ilegalmente, ou drogas ilegalmente, ou enganando pessoas, roubando pessoas, matando pessoas, tudo isso faz parte do mercado negro. O mercado cinza é mais indefinido. A ligação com os impostos é interessante, pois, idealmente, todo o dinheiro gerado deveria ser transparente para contribuir com a sociedade. Mas também há uma implicação muito maior na vida das pessoas, certo? Tipo, elas não só correm risco de um golpe com criptomoedas, que podemos discutir, mas também de um golpe romântico, um dos conteúdos emocionais mais impactantes. Mas, se 1/3 da economia mundial
está operando nessa área, não há regras, não há segurança, não há regulamentação. Você pode descrever talvez alguns dos impactos potenciais, ainda que por alto, se é assim que o mundo funciona? Quero dizer, é gigantesco, né? Há um mundo lá fora sem segurança ou proteção, como você disse. Um bom exemplo disso é algo que muitos nem consideram, mas nós fizemos um episódio sobre medicamentos falsificados, remédios falsos, e como 20 milhões de americanos às vezes não conseguem pagar pelos seus remédios que salvam vidas e precisam recorrer ao mercado negro, aos remédios do mercado negro. Isso significa comprar de laboratórios que muitas vezes ficam na Índia, onde é possível pedir online, ou cruzar a fronteira para o México. Então nós fomos para esses dois países para entender como isso acontece, como os remédios, como esses medicamentos falsificados estão sendo produzidos. O problema é que muitos deles não contêm os princípios ativos esperados. E pior do que isso, muitos deles são misturados com substâncias químicas extremamente perigosas que os consumidores americanos estão tomando e usando, o que já levou a mortes ao redor do mundo. Então é esse tipo de mundo, sabe, onde não existem regras de verdade, não há segurança e é perigoso para todos. A confiança que as pessoas têm em nossas instituições, especialmente aqui, sabe, nos Estados Unidos, está diminuindo, não é? E em muitos casos, as pessoas não confiam em empresas farmacêuticas, médicos, sabe, no que estão nos dizendo. Como você equilibra o que faz com a necessidade das pessoas de receberem o cuidado que querem? Conheço gente que vai para o México para tratamentos. Como equilibra isso? Porque, obviamente, é importante que as coisas sejam feitas de forma transparente. É importante que as coisas sejam verificadas. É importante que tudo seja, sabe, devidamente registrado. Sim, eu certamente não culpo os consumidores por fazerem isso. Acho que a principal mensagem que tento transmitir no meu trabalho o tempo todo é que não devemos culpar as pessoas. Devemos culpar os sistemas. É por causa de sistemas falhos que temos imigrantes sem documentação neste país, certo? É por causa de sistemas falhos que temos o tráfico de drogas e uma epidemia de drogas que matou 1 milhão de americanos nos últimos 20 anos. Sabe, todas essas são questões dos próprios sistemas. Sim, sistemas que estão falhando com as pessoas. E são nessas situações que, no final das contas, você tem consumidores ou usuários desses mercados negros que precisam recorrer a esses mercados, ou você tem pessoas que atuam voluntariamente nesses mercados negros. Ninguém nasce querendo ser criminoso, certo? Você também não acorda um dia e decide: ei, quero começar a traficar drogas. Na maioria dos casos, nem sempre, mas na maioria, é a falta de escolhas, a falta de oportunidades que leva as pessoas a esse tipo de vida no crime. E enquanto houver desigualdade neste mundo, vai haver um aumento da violência e, você sabe, o crescimento dos mercados negros que existem ao nosso redor. O que há nessa vulnerabilidade que você percebeu que está presente em todos esses diferentes tipos de casos nos quais você está envolvida? Seja entrevistando uma vítima ou o autor do crime, eu percebo que as histórias deles são muito parecidas. Muitas vezes são os mesmos sistemas falhos que levaram essas pessoas a esse caminho. Eu me lembro que uma das entrevistas mais longas que já fiz, na verdade, foi com um assassino na África do Sul. Agora, obviamente, não estamos apoiando o que ele faz. Você simplesmente não imagina conseguir entender ou se conectar com uma pessoa que, no fim das contas, está matando pessoas, certo? A pior coisa possível que alguém pode fazer. E mesmo assim, passamos 2, 3 horas conversando. E no final, o que ele me contou, a história de vida dele, foi que os pais dele tinham sido mortos quando ele tinha 8 ou 9 anos de idade. Sem família para acolhê-lo, viveu nas ruas a maior parte da vida, entrou para o tráfico de drogas, tornou-se assassino e passou a usar drogas para conseguir matar. Ele via o mundo em preto e branco. Para ele, eram pessoas más, e matar essas pessoas era sua justificativa moral. E ele nunca, jamais faria mal a mulheres ou crianças, só em homens maus. E quando eu perguntei para ele, mas você percebe que o que está fazendo com outras crianças é exatamente o que fizeram com você, né? Ele parou e disse: nunca pensei nisso. No fim da entrevista, veio até mim e falou: você foi a primeira a se interessar pela minha vida. Nunca ninguém me perguntou ou quis saber sobre mim. Literalmente ninguém queria saber sobre a minha vida ou por que eu faço o que eu faço. E ele disse: eu estou querendo sair disso há muito tempo e vou tentar encontrar uma saída. Não digo que foi por causa dessa conversa, mas acho que conversas assim são muito importantes. Entender o problema, entender a causa raiz de todos esses problemas, de todos esses mercados negros, é a única maneira de evitarmos que eles existam, sabe? Podemos construir todos os muros, podemos gastar quanto quisermos com a segurança pública,
Todo o dinheiro gasto na luta contra as drogas, na guerra às drogas, não fez nada para impedir o tráfico de drogas neste país, certo? Então, a menos que a gente entenda o que está na raiz de todos esses problemas, e isso começa fazendo perguntas até mesmo para as pessoas com quem não concordamos, não vamos mudar nada. Mas não fossem algumas coisas, todas as nossas vidas teriam sido diferentes. Certo, exatamente. Não estou apoiando o que fazem, mas recebo muitas críticas por isso. Muitos perguntam, por que você dá espaço para essas pessoas? Por que você... Dizem até que glamoriza o crime, o que é totalmente mentira. Eu acho que respeitar as pessoas, tratar as pessoas com respeito... Ao fazer isso, você meio que espera receber um pouco de humanidade de volta, né? Ao entendê-los, você realmente chega ao cerne da humanidade, do que é um ser humano. Isso sempre foi importante para mim. Então, ao tentar acessar esses mundos, o mais difícil do nosso trabalho, não abordo as pessoas. Primeiro, às vezes, leva anos só para conseguir que as pessoas aceitem falar com a gente. Mas, quando finalmente conseguimos nos encontrar com essas pessoas, o que eu sempre digo é, estou aqui com empatia. Estou tentando entender o porquê. O que há de interessante para um traficante? Alguém desse mundo das drogas, como um chefão, deixaria você entrar assim? É arriscado. Sim, claro, acho que são algumas coisas. Primeiro é ego, né? Muitas dessas pessoas nunca contaram suas histórias, como o assassino na África do Sul. Lembro de uma entrevista com um especialista em falsificações considerado o melhor. No Peru, há um forte mercado negro de dólares falsos. Eles produzem notas de $100 idênticas às verdadeiras. Ele me contou como faz isso e demonstrava muito orgulho do seu trabalho. E ele me disse, olha, minha família nem sabe o que eu faço. E mesmo assim, eu sou o melhor dos melhores fazendo esse tipo de trabalho. Você me dá a chance, com máscara e voz distorcida, de compartilhar aquilo pelo qual sou apaixonado e que percebo ser meu verdadeiro talento na vida. Acho que o ego e o desejo de compartilhar histórias que muitas vezes nem as próprias famílias conhecem. Eu acho que a impunidade em lugares como Sinaloa, onde há tanta corrupção, faz com que eles nem vejam um lado negativo em falar com a gente. Acho que o terceiro motivo mais importante é o que falei sobre o assassino sul-africano. A necessidade de sermos compreendidos e nos conectarmos em um nível humano. Essas pessoas são as mais rejeitadas e estereotipadas da sociedade. E eu realmente acho que muitas vezes eles valorizam alguém que vai até lá e que está genuinamente curioso sobre a vida deles e sobre quem eles são. Acho que isso realmente ajuda as pessoas a se abrirem. Eu gostaria de fazer uma breve visão geral de alguns dos golpes que muitas pessoas não conhecem ou não entendem. E os que mais me chamam a atenção são os golpes românticos, golpe do abate do porco, que é assustador. E existe um universo inteiro que as pessoas não entendem que está acontecendo, porque isso impacta tudo o que fazemos online quando você começa a perceber o que está acontecendo ali. Golpes médicos também. Mas antes de chegarmos a esses tópicos, você ficou muito tempo no México, que está pegando fogo nas últimas semanas. Que percepção você tem, a partir do trabalho que fez, sobre o que está acontecendo lá agora? Certo. Nós gastamos bilhões de dólares nessa guerra às drogas que começou com o presidente Nixon. E ainda assim, de novo, milhões de pessoas morreram e continuam morrendo, tanto aqui nos Estados Unidos quanto com a violência no México. E sempre existe essa crença por parte do governo dos Estados Unidos de que, se formos atrás dos El Chapos do mundo, dos El Menchos do mundo, dos líderes desses cartéis, isso vai acabar com o tráfico de drogas. O que tem ocorrido repetidamente, e não digo que não devamos responsabilizar essas pessoas, devemos sim. Mas o que acontece quando você tira a liderança desses cartéis é que a violência deles aumenta. Por quê? Na verdade, é bem simples. Na maioria das vezes, geralmente há brigas internas dentro dos cartéis. Isso aconteceu quando o Chapo foi preso. Está acontecendo agora com a morte do El Mencho. Há disputas internas no cartel para definir o sucessor. E geralmente as pessoas que chegam ao topo são as mais violentas, porque é assim que você demonstra poder no submundo, no mercado negro, no mundo do crime, certo? E assim, repetidamente, o líder é substituído por alguém mais violento. E é por isso que cada nova geração de cartéis é mais violenta do que a anterior. Quero dizer, se estamos falando do CJNG, o cartel de Jalisco, do qual El Mencho era o líder, eles usaram táticas do tipo ISIS
para impor seu poder e garantir acesso às rotas de tráfico até os Estados Unidos. Quero dizer, sabe, decapitar pessoas, pendurá-las em pontes e à beira das estradas, sabe, estradas por todo o México. É algo assustadoramente violento o que eles fazem. E é isso que acredito que vamos ver cada vez mais. E não vamos esquecer que as armas que eles usam vêm todas dos Estados Unidos. Algo entre 70% e 80% das armas encontradas em cenas de crime no México, essas armas vêm dos Estados Unidos. Há só uma loja de armas no México, localizada na Cidade do México, e apenas compradores autorizados podem acessá-la e adquirir armas. A grande maioria das armas vem dos Estados Unidos. Isso é o que chamam de Rio de Ferro, que é o comércio de armas dos Estados Unidos para o México. E a maioria das pessoas não fala sobre isso, não é? Geralmente, só mencionamos as drogas que vão para o norte. A gente não fala sobre as armas que eles usam para manter a violência e o poder deles e como essas armas são americanas. Antes de falarmos sobre golpes do amor, pode contar momentos em que sentiu que as coisas estavam saindo do controle, achando que talvez estivesse em perigo? Já passamos por muitas situações, incluindo tiroteios com o cartel de Sinaloa. Nós, sim, quero dizer, nossos celulares já foram confiscados e levados para... Você sabe, fomos detidas. Todo tipo de coisa assim já aconteceu, mas acho que o momento em que eu mais senti medo foi quando ficamos presas em um golpe militar no Níger. Fomos lá para fazer uma reportagem sobre como o tráfico ilegal de ouro no país financia grupos como ISIS, Al-Qaeda e outras organizações terroristas. Passei 4 anos tentando convencer a Nat Gil a nos deixar ir, afirmando que sabíamos ser a região mais perigosa do mundo, mas que conseguiríamos trabalhar com segurança. E finalmente eles disseram, tudo bem, vocês podem ir, mas precisamos de uma escolta militar para ir até as minas e filmar com os garimpeiros. E conseguimos uma escolta militar. Foi, sabe, 4 caminhões com 50 ou 40 homens fortemente armados, soldados treinados pelos Estados Unidos para nos proteger. E então, quando estávamos voltando para a cidade, depois de passar a noite acampando com os mineiros, voltamos para a cidade. Descobrimos que tinha havido um golpe militar e que o aeroporto, as fronteiras estavam fechadas, o espaço aéreo fechado. Estávamos presos nessa cidade pequena, sem como sair, com a possibilidade de uma guerra iminente, cercados pelos grupos que fomos lá cobrir. Quando você se despede do seu marido e do seu filho para esse tipo de coisa, existe a possibilidade de que você não volte? Eu não penso dessa forma, senão eu não faria esse trabalho, né? Eu quero sobreviver e nenhuma história vale uma vida, obviamente. Mas existe risco e nós sabemos que existe risco. E meu marido já viajou, agora não mais, mas a gente costumava viajar juntos. Ele também é jornalista. Nós nos conhecemos na Escola de Jornalismo da Universidade de Colômbia, então ele sabe melhor do que ninguém quais são os riscos. Há também muito planejamento para garantir que minimizamos o risco. Mas o que realmente me assustou naquela situação em particular foi que não havia nada que pudéssemos fazer. A situação estava completamente fora do nosso controle, sabe? E isso foi aterrorizante. Eu geralmente não sou uma pessoa ansiosa. Durmo bem todas as noites, o que deixa meu marido muito bravo comigo. E eu consigo dormir em qualquer lugar. E aquilo foi a experiência mais angustiante da minha vida. Com quem você estava? Como é seu grupo? Geralmente somos 6 ou 7. Eu, uma diretora, 2 ou 3 da equipe de câmeras e uma produtora. E também tínhamos uma produtora local do Mali, que é uma jornalista local do país vizinho, Mali, que estava lá no Níger com a gente. E eu era a única mulher, aliás, como costuma acontecer, na verdade. E quando acampei com os mineiros, eu era a única mulher. Você dormiu bem naquela noite? Sabe, não, porque eu tive uma diarreia horrível. Desculpa, gente. É como a natureza te mantém alerta. Na noite anterior, comi carne de cabra com o pessoal da tribo e, sabe, acabei passando a noite indo ao banheiro em um balde aberto, cercada por homens. Por favor, não façam um corte com essa parte. E você perdeu sua escolta militar porque eles tiveram que ir lutar? Assim que chegamos na cidade, descobrimos que tinha acontecido um golpe militar. Perdemos nossa escolta e isso não foi nada divertido. Logo comecei a receber ligações da minha equipe em Los Angeles, da National Geographic, com quem trabalhava na época, e todo mundo estava muito preocupado com a gente, mas não havia nada que eles pudessem fazer. Foram 9 dias. Felizmente, foram só 9 dias.
No fim, tínhamos uma empresa de evacuação, por isso nosso trabalho não é barato, pois as taxas de seguro são altas. Precisamos contratar uma empresa de evacuação para esses casos. A empresa de evacuação. Montamos toda a história e no episódio usamos trechos dessas ligações tentando sair, pois mostram o perigo da região sobre a qual estávamos fazendo reportagem. Mas nós ligamos para a empresa de evacuação. Eles não tinham nenhum plano preparado. Então, realmente, não havia ninguém que pudesse vir nos tirar de lá. E enquanto isso... O que você fez nesses 9 dias? Continuamos fazendo reportagens. Entrevistamos um traficante de ouro, um dos responsáveis por tirar ouro do Níger. Ele também era traficante de pessoas. Perguntei se, pagando pouco ou muito, ele conseguiria nos tirar do país. Ele disse que por sermos americanas éramos alvos valiosos. Então, não, obrigada. Ele recusou nossa oferta. Também entrevistamos uma ex-integrante da Al-Qaeda. Precisávamos continuar ativos para não enlouquecer. Mas também porque vimos isso como uma oportunidade, acreditávamos e esperávamos que conseguiríamos sair de lá vivas, mesmo que em alguns momentos fosse difícil. Queríamos contar a história o máximo que conseguíssemos. As pessoas já começavam a ser evacuadas. Os franceses, os britânicos, os portugueses, os espanhóis estavam sendo evacuados da capital, mas nós não conseguíamos chegar à capital. Era muito longe, era muito perigoso. Quero dizer, não havia voos, não conseguíamos chegar lá. Eventualmente fui ao aeroporto, vi alguns aviões e perguntei ao gerente se havia chance de algum avião chegar ou partir. Pedi que me avisasse e mostrei uma foto do meu filho. Perguntei se ele tinha filhos e ele disse que sim. Conversamos sobre eles e contei que o nome do meu é Carter. Eu disse, Carter, se algum avião chegar ou sair, este é meu número. Me ligue. E alguns dias depois, 9 dias depois, minha equipe nos Estados Unidos, liderada pelo meu marido, conseguiu encontrar alguns pilotos malucos com um avião que estavam dispostos a vir para o Níger. Eles ficariam 20 minutos em solo. Eles chegariam à noite, 20 minutos em terra. Tínhamos esse tempo para embarcar e partir. No dia em que chegamos ao aeroporto, estávamos extasiados e muito nervosos. A presença militar lá é enorme e eles não querem que saiamos. E Carter também estava lá porque ele descobriu que haveria um avião chegando e ele queria, e ele pensou na gente e achou que esse poderia ser um avião para Mariana. E ele aparece e começa a gritar com os militares, realmente colocando a própria vida em risco naquele momento, dizendo que eles tinham que deixar a gente ir embora e lutando por nós. E vai de um lado a outro. Descobrimos que os pilotos eram portugueses. Sorte das sortes, então eu mesma consegui falar com os pilotos. Finalmente conseguimos embarcar. Como sou a última, toda a minha equipe já está no avião e eu corro para entrar. Carter grita meu nome, Mariana. Olhei para trás e ele disse, manda feliz aniversário para o seu filho, pois eu tinha contado que era aniversário dele. E ele diz, feliz aniversário para o seu filho. E então eu estava partindo naquele avião naquele dia. Foi só um momento de muita felicidade, sabe? Ao mesmo tempo, sentia grande culpa pelas pessoas com quem convivemos e pelo futuro do país, agora nas mãos desses mercenários. O poder e o otimismo que você pode encontrar em uma conexão humana quando alguém está arriscando a própria vida para te ajudar. Tipo, é realmente inacreditável. Sim, por isso tenho uma visão muito positiva do mundo e da humanidade. Não dos sistemas ou governos, mas das pessoas, sim. Moen gosta de todos os documentários sobre crimes. Eu já vi todos eles. Claro, todas as outras coisas de que estamos falando são extremamente perigosas, mas há algo sobre golpes amorosos e fazer alguém se apaixonar por você que parece estranhamente íntimo e perigoso. Você pode nos contar um pouco sobre o que está acontecendo nesse mundo e como a tecnologia realmente tornou tudo muito mais fácil? Ah, você estava falando com ela, não comigo. Eu ia fazer a introdução. Pode ir em frente. Engraçado, vou falar com você agora, mas depois posso voltar a isso, pois estou no meio de um projeto para a Nádio, sobre o qual posso comentar um pouco. Mas parte disso foi que eu fui vítima de um golpe romântico, né? O que é incrível. Mas sim, começamos a fazer reportagens sobre isso. É interessante como a indústria dos golpes cresceu. Apresentamos essa história sobre golpes para a Nádio na primeira temporada de Traffic em 2019. Lembro dos executivos dizendo, golpes, isso não é grande coisa. Naquela época isso não era importante. Acontecia, mas era menos comum que hoje. Eu acho que em 2024, que são os últimos números que temos, 12 bilhões de dólares foram roubados de americanos só com golpes. Grande parte disso são golpes românticos. Então sim, acabamos fazendo algumas matérias sobre golpes e depois percebemos que os golpes românticos são realmente os mais interessantes, mas também os mais
um dos tipos de golpes mais cruéis que existem, na minha opinião. As pessoas perdem muito tempo. Nossas reportagens revelaram que muitos desses golpistas estão na África Ocidental. Na verdade, acabamos percebendo que eles estão espalhados pelo mundo todo. Mas, pelas reportagens que fizemos e pelas vítimas com quem conversamos quando fomos atrás deles, encontramos golpistas. Muitos deles estavam na África Ocidental. E acabamos passando um tempo em Gana, fazendo entrevistas. E é uma indústria inteira. Uma indústria inteira. Muita gente nem imagina quantas fileiras de pessoas existem. Muita gente não faz ideia. Tipo, se alguém perguntar como é, nos dê o básico, como funciona e como é essa indústria. Sim. Então você está por aí. Você está nas redes sociais ou em um site de namoro. Ou talvez tenha saído uma notícia de que seu marido morreu. Quero dizer, existem tantas maneiras desses golpistas descobrirem sobre você, encontrarem informações sobre você e entrarem em contato com você. Mas um perfil de namoro seria a maneira mais fácil, porque lá estão suas informações de contato. Está tudo sobre você, todas as coisas que você gosta. Certo. E então eles começam a dizer, geralmente, sabe, o perfil típico de um golpista de romance é que eles estão no exército, em plataformas de petróleo, e são muito, muito ricos. E eles vivem essa vida aventureira por aí. Eles começam a enviar fotos. Geralmente são homens, mas também há golpistas mulheres. Mas o perfil do golpista homem. Há homens que fingem ser mulheres golpistas. Sim, com certeza. Eles até fazem voz de mulher, então filmamos algumas pessoas fazendo isso. Sim, que é essa aí. Sim, insano. E eles começam a te mandar fotos e geralmente são deslumbrantes, as mais lindas. Eles sempre têm cabelo incrível e olhos azuis. Que eu já vi na vida. Os melhores corpos. Sempre tem várias cenas deles sem camiseta, com o peito à mostra, muitos músculos e tudo mais. E aí eles começam a falar com você dia e noite. Isso também aconteceu comigo. Todo santo dia, eles te sufocam de carinho e atenção. E eles começam devagar, tipo, quero saber mais sobre você. Então, o que te interessa? Eles procuram algo em comum. Se você é divorciado ou viúva, eles também são. Se você tem depressão, eles dizem que também sofrem. Estão sempre buscando algo em comum. Eles também jogam a longo prazo. Não pedem dinheiro logo no primeiro encontro. Semanas, meses ou até anos podem passar antes de pedirem dinheiro à pessoa. E é sempre algo tipo, minha conta, eu tive que mudar de banco e de senha. E então eles começam a pedir fotos suas. Na verdade, em muitos casos, eles começam a te enviar fotos também. Eu sei disso por experiência própria, experiência em primeira mão. Eles começam a te enviar fotos que fizeram de você e dele lado a lado. E eles começam a te enviar fotos onde imprimiram fotos suas e as espalharam pela casa, te mostrando que você está por toda parte na vida deles. E as pessoas se apaixonam, o que é algo que eu pessoalmente não entendo. Pessoas que nunca conversaram ao telefone, nunca fizeram uma chamada de vídeo em muitos casos. Elas começam a dizer, eu te amo. Elas desenvolvem, sabe, um relacionamento amoroso. Com certeza. Ele falou sobre o que faria comigo quando finalmente me tivesse nos braços depois que eu enviasse todo o dinheiro que pediu. Nossa. Elas se apaixonam tão profundamente que mesmo quando descobrem que é um golpe, mesmo quando percebem que a pessoa não é quem elas acreditavam... Elas não conseguem acreditar. Isso acontece quase sempre. Elas continuam apaixonadas pela nova pessoa que acabou de aparecer na vida delas. Tipo, ele estava tão desesperado que precisou fingir ser um golpista. Isso mostra que ele precisa do meu amor. É todo um lance. Conversei certa vez com uma mulher enganada há anos, profundamente apaixonada por esse homem. Esse homem, quando não havia mais dinheiro, quando ele não podia tirar mais nada dela, disse, tá, vou ser sincero com você agora. Na verdade, eu sou um rapper nigeriano e não sou o militar que você pensava que eu era. E eu não sou americano, eu sou um rapper nigeriano. Mas estou profundamente apaixonado por você. Ela viajou para a Nigéria e se casou com ele. Isso realmente aconteceu. Então ele está desenvolvendo sentimentos por ela também. Ele achava que ainda podia conseguir algo dela. Precisamos ser claras. Quem aplica golpes costuma enganar várias pessoas simultaneamente. Elas usam as vítimas para várias coisas diferentes. Depois que acabam com o seu dinheiro, isso não significa que você não serve mais para elas. Você ainda é útil para elas. Você costuma pegar dinheiro emprestado de outros para dar a eles. Ou você vira uma mula do tráfico ou acaba lavando dinheiro para essa pessoa. Eu entrevistei uma mulher que estava recebendo, sem brincadeira, isso foi recentemente, milhares de dólares por semana de mulheres vítimas de golpes em todos os Estados Unidos, que o golpista dela estava enganando. E ela estava recebendo todos esses cheques e caixas de dinheiro dessas mulheres, depositando na conta bancária dela e depois transferindo esse dinheiro para criptomoeda, Bitcoin, para pagar o cara.
Ela era usada para lavagem de dinheiro, o que poderia causar problemas legais, porém, em defesa dela, ela não fazia ideia. O golpista disse a ela que tinha negócios nos Estados Unidos com essas pessoas e enfrentava problemas fiscais com contas bancárias congeladas. E então ele precisava que ela fizesse isso por ele para construir a confiança e o amor entre eles. E ela fez isso por 3 anos. É assim que milhões de dólares, bilhões de dólares são enviados. Bilhões de dólares. Bilhões de dólares são enviados. O que é feito com esse dinheiro ao chegar lá? Para que exatamente os golpistas estão arrecadando dinheiro? Um estilo de vida luxuoso. Existem vários níveis, certo? Tem os caras nos cybercafés, sabe, que estão na base da escala, que eu também já entrevistei. Eles são freelancers, atuam como operadores autônomos. Exatamente, freelancers. Lembro de entrevistar um cara com um verdadeiro covil de golpistas e ele trabalhava com 3 ou 4 pessoas, cada uma com sua função, certo? Um deles é o cara que entra na internet e procura os perfis de namoro ou os perfis de redes sociais por aí. Você precisa lidar com todas essas mulheres diferentes e saber como cada uma é. É quase um trabalho. Esse é meio que o planejador, o produtor, sabe? O organizador que está entrando em contato e encontrando pessoas. E aí tinha o cara que era como eles chamam, tipo, não é o pegador, mas gancho ou algo assim. Ele era o cara que era muito bom de conversa, na verdade, ele era o romântico. Ele era aquele que era muito bom em começar a conversar com essas mulheres ou homens e fazê-los se apaixonar. E aí tinha o cara no final, que era o cara que chegava para finalizar. Ele era tipo o finalizador, que chegava com o último pedido, e era quem realmente sabia quais palavras usar para convencer essas mulheres ou homens a mandarem dinheiro para eles. Mas esse cara, sabe, que nesse covil de golpistas meio que me levou para a favela onde ele cresceu. E ele dizia, olha, por muito tempo, a única maneira de sair da favela era se você fosse jogador de futebol. Era tudo o que as crianças queriam ser. Hoje em dia, a única maneira de sair dessas favelas é se tornando um golpista. Então, pergunte para essas crianças e nós perguntamos. Perguntamos para as crianças, o que vocês querem ser quando crescer? Metade delas levantou a mão e disse que queria ser golpista, porque todos os golpistas da cidade são os que trazem dinheiro de volta para suas famílias. Mas eles também são os que dirigem carros de luxo, saem para se divertir, vão para baladas e tudo mais. Então, isso é meio que da base até o nível intermediário. Mas há grandes organizações criminosas de fato, muitas delas operando a partir da Ásia. Golpes do tipo pig butchering se misturam a golpes amorosos, pois é assim que conseguem a confiança das pessoas. É uma mistura de golpe romântico e financeiro com criptomoedas, onde eles passam a se comunicar com essas mulheres ou homens. Nesses casos, geralmente há mais vítimas do sexo masculino. Eles começam a ter relacionamentos. E em algum momento começam a enviar fotos deles mesmos viajando pelo mundo, levando uma vida luxuosa. E então eles começam a dizer, ei, eu fiquei rico porque invisto em criptomoedas. Você gostaria de investir em criptomoedas também? É tão fácil. Acesse este site, basta colocar $100 e você coloca $100. Tudo parece tão legítimo, aliás. Esses sites têm nomes legítimos. Eles parecem totalmente legítimos. E eles parecem legítimos mesmo para quem tem 30 anos. Minha mãe, por exemplo, não percebe quando algo na internet é falso. Mas esses são tipo você ou eu olharíamos e diríamos, isso parece uma conta bancária. Por isso, esse não é um golpe contra idosos. A maioria das vítimas desses golpes do tipo pig butchering não são idosos, mas pessoas como você e eu. Então você pensa, como eles poderiam fazer algo nefasto? Eu estou fazendo login na Coinbase. É ainda mais do que isso. Às vezes eles são realmente legítimos. São sites com empresas por trás que são legítimas. O que eles não sabem é que o dinheiro, quando você vê seu depósito de $100 subindo e subindo, e parece que você está ganhando muito dinheiro, na verdade, essa parte é falsa. Eles estão invadindo sistemas e investimentos reais para te convencer de que você está ganhando muito dinheiro. Só que quando você quer pegar seu dinheiro de volta, não tem dinheiro nenhum lá. E aí eles inventam mais desculpas. Ah, você colocou $1.000, já ganhou $100.000, incrível. E agora eu quero meu dinheiro de volta. Quero sacar, certo? E eles dizem, tudo bem, para receber seu dinheiro de volta, você só precisa pagar uma taxa. E uma vez que você entrou, e essa é a psicologia por trás das vítimas de golpes, é que depois que você entra, mesmo que às vezes eles só consigam tirar $10 de você, mas depois que você entrou, depois que você investiu até mesmo $1 em um desses golpes, eles te pegaram. Existe algo psicológico que acontece na mente da pessoa, onde nesse momento você só quer acreditar. É realmente difícil admitir que você foi enganada. Você prefere acreditar que tudo isso é real e continuar colocando dinheiro nisso. Por que somos tão ingênuas? Eu não sei. É uma ótima pergunta.
Mas não é porque, sabe, somos burras. Muito do que se fala de forma misógina sobre isso é que as mulheres são tão suscetíveis e tudo mais, mas não são só as mulheres e não são pessoas burras. Golpes de criptomoedas que rendem bilhões a organizações criminosas na Ásia têm como vítimas homens. Não é isso, esses criminosos são muito habilidosos. Falando sobre homens versus mulheres, houve o caso do CEO do banco. Sim, isso me surpreendeu, mesmo após tantos anos cobrindo golpes. Então, esse era um banco no Kansas, se não me engano, certo? E era um banco regional criado por todos esses fazendeiros locais e pessoas trabalhadoras. Era o banco mais confiável da cidade. E o chefe desse banco, né, o diretor executivo, acho que ele era o CEO do banco, era um dos homens mais confiáveis da cidade, certo? Ele era, sabe, uma pessoa muito importante na cidade e, de repente, ele se envolveu com um desses golpes de criptomoedas. E também começou assim, online. Alguém entrou em contato com ele. Eles ficaram amigos pela internet. Eu não sei se isso foi um golpe do romance, mas essa pessoa se apresentou como sendo muito, muito, muito rica e tendo retornos incríveis nesses investimentos que ela fazia em criptomoedas. Essa pessoa foi banqueira a vida toda, mas talvez não soubesse muito sobre criptomoedas e queria aprender mais. E quais são alguns dos negócios? O que eu posso investir meu dinheiro nisso? E o que geralmente acontece também é que elas não vão dizer sim imediatamente. Elas vão dizer, preciso verificar. Não sei se a empresa vai deixar você investir o dinheiro. Está se sentindo especial, não é? Existe uma mentalidade de escassez, sim. E nesse caso do banqueiro, coitado, eu realmente sinto pena dele porque ele começou a colocar inicialmente o próprio dinheiro nisso e eles começaram a pedir mais dinheiro. Para liberar o dinheiro já ganho, é preciso adicionar mais dinheiro. Acho que é aqui que as pessoas podem ficar presas, né? Você pensa, ok, eu tenho esse dinheiro, acho que coloquei um pouco, teve um retorno. Por que preciso colocar dinheiro para sacar? Acho que eles não entendem o efeito bola de neve e como isso continua. E é isso que acontece, elas inventam essas desculpas. E, de novo, são muito boas. Elas vêm se aperfeiçoando e ficando mais profissionais no que fazem e em pedir dinheiro. As desculpas são impressionantes. Mas tipo o quê? Você precisa pagar o imposto deste país ou fazer um seguro? As desculpas são coisas que ou não dá para verificar, ou para verificar, você teria que pesquisar tanto que simplesmente não vale a pena. É aí que você se convence. Essa é a psicologia da coisa. Você pensa, tô ficando louca, tô pensando demais. Se eu preciso de tudo isso para descobrir, então não é real. Então, essa é a outra parte que é tão interessante, que às vezes eles realmente te mandam alguma coisa. Eles te mandam dinheiro. Ah, sim, isso acontece mesmo. Se você já perdeu alguns milhares de dólares e começa a suspeitar, espera, isso é real? Eles, sabe, acham que existe muito mais dinheiro que eu posso conseguir. Então vou enviar $1.000 para a vítima agora. Eles vão acreditar na gente. Após a confiança ser estabelecida, é isso. Isso é comum. Na primeira vez que pedem dinheiro e você dá, eles devolvem na hora. Você pensa, tudo isso faz parte do golpe. Assim como enviam flores para vítimas de golpes amorosos, eles também começam a mandar presentes, incluindo joias. Então esse banqueiro acabou, foi tipo, eu não lembro quanto. Foi algo como 24 ou 48 milhões. Foram 40 e poucos milhões de dólares que ele roubou dos clientes, dos correntistas do banco, e o banco faliu, o banco quebrou. Então não é só que ele começa a colocar o próprio dinheiro e depois não consegue tirar o próprio dinheiro, mas ele pensa, vou dobrar a aposta e começar a pegar dinheiro, desviar dinheiro do banco para tentar destravar, tipo... Porque você já está tão envolvida nesse ponto que admitir que foi vítima de um golpe significa que sua vida acabou. Você consegue imaginar por um momento que você já colocou talvez 20 vezes o valor em seguros e taxas e eu só preciso destravar, tipo, sabe, a ginástica mental para pensar, dessa vez vai dar certo, é inacreditável. Conversei recentemente com uma mulher que acreditou por mais de um ano estar em um relacionamento com Jon Bon Jovi. Ela gastou muito dinheiro enviando dinheiro para o empresário dele porque achava que ia ter um encontro cara a cara com Jon Bon Jovi. Sim, sabe? E Jon Bon Jovi, aliás, enviou para ela, não o verdadeiro Jon Bon Jovi, mas ela recebia vídeos idênticos a ele, pois esse é o problema da inteligência artificial, que já começa a ser usada em golpes. Ela recebia, sabe, mensagens de alguém que parecia ser Jon Bon Jovi dizendo bom dia, sabe, meu amor, tadadá. E, sabe, ela começou a dar dinheiro. E em um certo momento ela percebeu que tudo isso era falso. Era tudo um golpe. Mas ela pensou, e agora como fica a minha vida? Eu não tenho mais isso.
Agora eu volto a ser só eu mesma, sozinha, sem nenhuma perspectiva de felicidade neste mundo. Então eu prefiro simplesmente acreditar que isso é real. E isso fala sobre a epidemia de solidão, mas eu acho que é isso que acontece muito, até mesmo nesses golpes de criptomoedas, onde admitir que você foi enganada e perdeu todo esse dinheiro é algo incrivelmente deprimente. Só quero seguir alimentando isso e acreditar mais um dia que talvez seja verdade e real. Isso mostra como os golpistas do amor podem, sabe, falar com você ao telefone, mandar fotos e até mesmo fazer videochamadas com você. Você pode descrever algumas das complicações na tecnologia que estão ajudando as pessoas a cair nesses golpes? Sim, a falta de complicação e o avanço dessas tecnologias estão ajudando, certo? Com esses golpes de criptomoedas, como o chamado pig butchering, o triste é que a maioria não sabe. Muitas das pessoas que aplicam esses golpes nesses complexos do Sudeste Asiático, estamos falando de fábricas cheias de dezenas de milhares de golpistas, pessoas morando lá dia e noite. E, em muitos casos, é trabalho forçado. A maioria das pessoas presas lá recebe promessas de empregos em tecnologia e finanças, sendo atraídas de todo o mundo para o Sudeste Asiático, especialmente Myanmar e Camboja. Quando chegam lá, os chefes criminosos tomam seus passaportes e os forçam a aplicar golpes em americanos o dia todo, o que é uma loucura. Fizemos uma reportagem sobre isso. Eles realmente batem e torturam essas pessoas. É horrível. Mas, como parte de toda essa operação, o que descobrimos é que eles estavam usando essas modelos femininas porque, novamente, muitas das vítimas nesse caso eram homens em golpes de pig butchering. Eles estavam usando essas modelos femininas para ter essas conversas, elas sentavam na frente de uma câmera e a vítima achava que estava conversando com, digamos, Diana do Arkansas. Enfim, essa jovem de 25 anos do Arkansas que levava uma vida luxuosa, viajando pelo mundo. Na verdade, ele conversava com um jovem indiano de 25 anos que era torturado para isso, mas chega um momento em que querem te ver pessoalmente, não é? Então, eles tinham essas modelos que ficavam na frente de uma tela e a tela fazia com que você parecesse a Diana com quem ele vinha conversando e não como a modelo de verdade. Mas ela me disse que a tecnologia ainda não era avançada o suficiente, por isso ela precisava ser uma mulher. Ela tinha que gesticular e agir como uma mulher faz. Mas se ela mexesse demais a cabeça, dava erro e eles podiam perceber que não era a Diana com quem estavam falando, mas sim essa mulher. Ela precisava ser muito cuidadosa nos movimentos, mas agora não estamos mais nesse estágio. Agora nem importa se há alguém ali dentro. Eles podem simplesmente colocar algo no computador deles e dizer o que fazer, dar as ordens, e isso vai criar uma pessoa fictícia que soa e parece exatamente com a pessoa com quem você acredita estar conversando. Eu acho que o outro aspecto que algumas pessoas ouvindo podem perceber ou notar é tipo... Bem, você nunca está nos Estados Unidos, você vive esse estilo de vida luxuoso. Nós nunca podemos nos encontrar pessoalmente. A gente vai ficar sempre adiando isso. Não, quero dizer, existem casos em que, por anos, mulheres, pelas histórias que conheço, mulheres foram enroladas e ele dizia que tinha chegado, mas houve uma mudança no voo. E você não consegue imaginar, acreditar nisso, mas tem tantos outros detalhes, as flores chegam e todas essas coisas. Mas sim, isso pode continuar por anos. Essa pessoa agora não é mais uma estranha, certo? É o seu namorado. As pessoas não entendiam por que eu enviaria dinheiro para um estranho, mas essa pessoa não era estranha. Eu acreditava conhecê-la melhor que qualquer outra. Muitas mulheres com quem conversei, verdadeiras vítimas desses golpes amorosos, passaram anos conversando com esses caras. Como disseram, acham que sou ridícula por enviar dinheiro a um estranho, mas ele não era estranho. De certa forma, eu conhecia essa pessoa melhor do que conhecia a mim mesma. Bem, todas queremos acreditar que se estivéssemos nessa situação... Nunca faríamos isso. Mas todo mundo pode ser enganado. Você pode explicar um pouco o que está acontecendo com os bilhões de dólares que circulam em torno de corpos humanos? Sim, basicamente existem duas áreas diferentes. Tem o tráfico de órgãos, certo? Que, como você sabe, é diferente de partes do corpo. Foram 2 episódios distintos que fiz para o Trafficked, meu programa do Nat Geo. Então, o tráfico de órgãos, infelizmente, é uma indústria em ascensão porque acho que algo em torno de 17 americanos morrem todos os dias. Eu acredito. Posso ter me enganado nesse número. Mas era um número muito alto de americanos morrendo porque eles estão em uma lista de espera por órgãos e esses órgãos, você sabe, nunca aparecem e eles morrem nessa lista de espera.
E por causa disso, há pessoas que recorrem ao mercado negro, que vão para outros países. E na nossa história foi realmente no México e na Colômbia. Nós viajamos para o México e para a Colômbia. E sim, havia um mercado negro de órgãos. Então, americanos podiam viajar para esses países e conseguir um órgão, fígado, rim, qualquer órgão que você precisasse. Córnea, córneas dos olhos, sabe? Há órgãos que você precisava para poder viver. Muitos relatos de pessoas pobres feitos há 20 anos mostram que isso melhorou muito. Mas na Índia, onde havia operadores do mercado negro, eles iam até os bairros e cidades mais pobres dos pobres para recrutar pessoas. Eles falavam, se você me der um rim, te pago $10.000. E em muitos casos, essas são pessoas que precisam desse dinheiro para sobreviver, sabe? E elas estão dispostas a vender esse rim. Na nossa história, o que descobrimos, embora nunca pudéssemos comprovar totalmente que isso estava acontecendo, entrevistamos um cara chamado El Deshuesador, o dono do fundo, que aparentemente trabalha para o Cartel del Golfo no México. Ele disse, mas nunca conseguimos confirmar sua história. E deixamos isso muito transparente na nossa reportagem, onde ele disse que eles capturavam imigrantes que estavam fazendo a travessia pelo Selva do Darién até os Estados Unidos. E porque se algo acontecer com eles, ninguém vai saber, sabe? Porque eles estão, sabe, muitas vezes sem comunicação nessa jornada muito perigosa até os Estados Unidos. E como sabemos, muitas pessoas desaparecem enquanto fazem essas jornadas e como eles sequestravam os migrantes e basicamente matavam eles e tiravam seus órgãos. Tiravam os órgãos primeiro e depois matavam eles. Era incrivelmente horrível e trágico. Esse é o comércio de órgãos. Não é, ao que parece, uma invenção de Hollywood. Isso realmente existe. Até eu me surpreendi com o quanto isso existe. Mas existe a indústria de partes do corpo que é insana e eu nem sabia que existia nem em Hollywood até começarmos a pesquisar sobre isso. Existe um mercado em crescimento chamado mercado de curiosidades, onde você pode acessar lugares como o Facebook ou outros marketplaces e comprar, sabe, um crânio ou comprar um pedaço de osso ou comprar ou alguns dos mais populares, um pedaço de pele tatuada, para fazer carteiras. Tem gente fazendo carteiras com pele humana. Às vezes, se a pele tem tatuagens, ela vale mais dinheiro. Eu entrevistei um diretor de funerária que me mostrou uma caneta, onde dentro da caneta tinha uma parte transparente e dentro tinha um pedaço de cérebro humano que ele tinha conseguido na internet, que ele comprou online. Então, de novo, existe um mercado negro muito ativo para essas partes do corpo em todo lugar. E também existe o setor médico. Isso inclui barriga de aluguel? Sim. Ah, o comércio de barriga de aluguel. Isso é outra questão. Sim. Mas também, sabe, médicos do mundo todo. E para poder treinar, você precisa de partes do corpo. E então eles estavam conseguindo, sabe, mandíbulas e dentes para profissionais de odontologia. E nós filmamos, sabe, é tão louco. Nós filmamos em um cemitério na cidade do México, onde eles iam e cavavam em busca de crânios e mandíbulas de pessoas para vendê-los no mercado negro. Quanto vale uma mandíbula no mercado negro? Não perguntei sobre essa mandíbula na época. Acho que o crânio podia valer de $1.000 a $5.000 ou mais. Eu não sabia que existia um mercado negro para barriga de aluguel. Sim, é permitido. A barriga de aluguel existe nos Estados Unidos. Na verdade, é permitida. Não é permitida em muitos países, mas é nos Estados Unidos. No entanto, é proibitivamente caro, então para as pessoas pode custar mais de $200.000, $250.000. Há muitas pessoas por aí que não podem ter filhos. E a barriga de aluguel é uma maneira muito viável de as pessoas terem filhos. Então, elas estão viajando para lugares como a Ucrânia, antes da guerra e durante a guerra, na verdade, isso ainda está acontecendo. E Quênia e outras regiões, e Índia, até que fecharam. Outras partes do mundo onde a barriga de aluguel é permitida e muito mais barata. Mas o problema disso em lugares como o Quênia era o que acontecia porque as leis são muito vagas. Não existem regras estabelecidas sobre o que pode e o que não pode ser feito. E muitas vezes são as pessoas, você sabe, pessoas desfavorecidas, pessoas pobres que são enganadas, exploradas. Operadores do mercado negro abordavam essas mulheres prometendo: se você tiver um filho para esse casal, vai fazê-los muito felizes. Diziam que iam te pagar $40.000, mas na verdade custava isso para ter um filho.
Elas recebiam a promessa de $5.000, $10.000. Havia histórias de mulheres que acordavam no hospital sem o bebê que estavam gestando, sem os $5.000 e eram abandonadas. Eu não sei se era da Harper's ou talvez da The Atlantic. Eles fizeram uma matéria inteira sobre o que está acontecendo em alguns desses lugares que são fábricas de mulheres que são mantidas lá 100%. Elas são mantidas nessas casas. e são obrigadas a gestar bebês. Sim. Bem, eu estava pensando especialmente sobre a questão médica. Sabe, se está claro que não temos órgãos suficientes neste país, não existe uma forma de estabelecermos algum tipo de sistema que não seja criminoso, certo? Pelo qual as pessoas possam ter acesso a órgãos. Sabe, quero dizer, eu não sei. Sim, acredito que o sistema de transplantes e a lista de espera estão totalmente quebrados. Muitos já tentaram consertar, mas o problema surge quando isso vira um negócio. Como Karl Marx disse, toda vez que você transforma qualquer coisa em mercadoria, certo? Amor, sexo, é isso que acontece. Quero dizer, isso é, sabe, e acho que isso também me lembrou, e não sei se você sente isso, tipo, eu não acredito em Satanás. Não é real. Mas na literatura ocidental, existe essa noção de todas as vezes em que as pessoas podem ser tentadas, certo? É como o diabo e Daniel Webster, sabe? Que o diabo está sempre à espreita, né? Sempre procurando te testar. E se isso, e se aquilo? E parece que o seu trabalho, né, está sempre encontrando situações em que o bem e o mal estão realmente em jogo. E eu acho que as sutilezas que você está percebendo sobre a ideia de que pessoas feridas ferem outras, né? Mostram que as coisas más não é tão preto no branco assim. Sim, adoro que você diga isso, porque geralmente é mais fácil ver o lado ruim das pessoas e focamos mais nisso. E eu acho que grande parte do meu trabalho nesses últimos 20 anos tem sido no meio dos cantos mais perigosos e mais sombrios do mundo, tentar encontrar a bondade, porque eu realmente acredito que existe o bem e o mal em todos nós. Às vezes é difícil ver o lado bom das pessoas e esse sempre foi meu desafio e objetivo no trabalho. Podemos conversar sobre animais de estimação exóticos? Sim, tigres. Gravamos um episódio sobre o tráfico de tigres. Todo mundo assistiu ao Rei dos Tigres. Quando a Covid aconteceu, acho que isso popularizou essa ideia. Mas há muitos outros animais de estimação por aí. Mas também existe um aspecto culinário nisso, certo? E também há propriedades medicinais. Existem certas regiões na Ásia. Particularmente na China, por muitos anos eles acreditavam que o osso de tigre era muito bom para a saúde. E também tem a sopa de barbatana de tubarão, que não é medicinal, mas é um item de luxo na China. Então, para grandes banquetes importantes, se quiser impressionar alguém, sirva isso a eles. Então, parte desse mercado negro que estamos vendo é para ambos. Sim, supostos medicamentos e produtos do luxo. Sim. E nós fomos a um restaurante em Nova York. Está proibido, aliás. Barbatanas de tubarão são proibidas nos Estados Unidos, mas fui a um restaurante em Nova York, pedi sopa de barbatana de tubarão e eles serviram. Podemos falar sobre espiãs sexuais? Você recentemente entrevistou uma espiã sexual. Pode explicar para as pessoas o que é isso e um pouco sobre como eles operam? Sim, foi realmente fascinante. Então, ela é uma espiã sexual russa, ou pelo menos é o que ela diz ser. Você pode explicar o que é uma espiã sexual? Sim, então é alguém que usa o seu charme e sexualidade para conseguir segredos de Estado ou fazer as coisas, sabe, que o governo quer que você faça. No caso dela, na verdade, ela não era exatamente uma agente da CIA tentando descobrir segredos, mas ela estava tentando se infiltrar, de acordo com a história dela, infiltrar esses grupos ligados às drogas e ao crime na Rússia para conseguir informações que ela então entregaria ao governo para ir atrás desses grupos criminosos. E ela foi supostamente recrutada pelo governo. Sim, recrutada pelo governo. Já fizeram até um podcast inteiro sobre a vida dela. Vários episódios desse podcast foram lançados. Fiquei fascinada pela história dela, comecei a pesquisar sobre ela, tive muitas dúvidas sobre a veracidade da história dela. E no meu podcast, permiti que ela contasse a história dela e depois a confrontei com algumas das lacunas que encontrei na narrativa dela, permitindo que ela me desse as respostas dela e deixando que meus ouvintes decidissem se acreditam ou não na história dela. Espiãs sexuais existem ao redor do mundo? Com certeza. É possível que ela estivesse lá fora, trabalhando para o governo e usando sua sexualidade e... Sexpionagem. Sim, para descobrir esses segredos, com certeza. Ela foi usada pelo aparato russo, aparato de espionagem, aparato de inteligência.
Porque o que descobrimos é que, na verdade, há muitas trabalhadoras do sexo que são usadas exatamente para o mesmo propósito, certo? O governo vai até uma acompanhante e diz: vamos te pagar essa quantia para se infiltrar, entrar na casa dessa pessoa, descobrir segredos e coisas sobre ela. E isso acontece muito. Acho que é a parte que eu ainda tenho dúvidas se ela realmente foi treinada pelos serviços de inteligência ou se não cabe a mim dizer se ela está falando a verdade ou não. Acho que os ouvintes decidirão por si mesmos. Sim, é curioso pensar se eles só procuram mulheres já desse ramo e pedem para que trabalhem para eles. Ou existem organizações governamentais que estão treinando elas para fazer isso. Certo. E na entrevista dela conosco e comigo, ela falou sobre como a treinaram em detalhes, sobre como fazer sexo oral, como fazer sexo e como realmente conseguir o que ela quer de um homem. Há um sexo oral que traz informações e outro que não. Aparentemente, realmente existe um. Você teve recentemente a Anna Delvey no programa. Eu vi a versão ficcionalizada da vida dela. Saiu há alguns anos e foi chocante. Conte um pouco sobre a história dela. As pessoas devem ouvir o episódio no seu podcast, mas poderia nos dar um breve resumo ou prévia? Sim, então ela ficou conhecida como a falsa Harris, né? Ela chegou em Nova York e se apresentou como se fosse parte de uma família milionária, bilionária da Alemanha. E ela começou basicamente a ficar em hotéis de graça. Ela foi acumulando uma conta que não conseguia pagar, convencendo as amigas a irem nessas viagens, sabe, muito luxuosas e extravagantes, e depois pedia para as amigas colocarem no cartão de crédito delas porque ela não podia pagar. Ela chegou a entrar em salas de reunião com banqueiros e falsificou documentos. E convenceu eles de que, se dessem um empréstimo de centenas de milhares de dólares para ela, ela conseguiria pagar de volta. Porque ela tinha todos esses documentos que provavam que ela era uma herdeira de milhões e milhões de dólares na Alemanha, quando na verdade tudo aquilo era uma mentira. E ela acabou sendo pega. Ela cumpriu pena na prisão. Agora ela está solta, mas ainda usa tornozeleira eletrônica. Ela usa uma tornozeleira eletrônica porque, sabe, ela ainda está respondendo a um processo de imigração. Achei que ela foi uma das convidadas mais difíceis que já entrevistei em toda a minha vida. A maioria das pessoas que entrevisto, como ex-espiãs sexuais ou ex-traficantes de cocaína, cometeram crimes graves e vêm ao meu podcast falar abertamente sobre seus atos e aprendizados. E o podcast é todo sobre redenção e realmente tentar entender as consequências que te levaram àquela vida e o que você fez desde então para tentar sair desse caminho. A redenção, novamente, é o grande fio condutor. E com ela foi realmente difícil conseguir. Ela não queria falar sobre os crimes dela. Ela retratava as amigas com quem viajava como perdedoras, porque nunca chegaram a lugar nenhum. Sempre que eu perguntava algo, ela só respondia: não sei, não quero falar. Então disse: Ana, você não quer falar do seu passado. Você não quer conversar. Tento falar sobre o que faz agora e seus planos, mas até isso é difícil para você. Não entendo por que veio ao meu podcast. E ela disse: eu também não sei, porque você não está me pagando. E eu fiquei tipo: eu realmente não estou, mas estou tentando te entender e você está tornando isso muito difícil para mim. Então, o que começou como uma curiosidade da minha parte para aprender, para saber mais sobre a Anna Delvey por trás, sabe, da série roteirizada da Netflix, acabou se tornando meio que uma... Tivemos uma discussão que deixou tudo desconfortável, não me sinto à vontade com isso. Deve ser difícil, ainda mais ao confrontar as pessoas sobre suas verdades mais sombrias. Mas se não estiverem prontas para abrir o jogo, vão levantar todas essas defesas, né? O que eu imagino que aconteceria muito mais com, sabe, um traficante de cocaína ou um assassino do que com alguém como ela. Mas isso é a psicologia da coisa, né? A versão ficcionalizada da personagem dela tinha muitos aspectos semelhantes a isso. Como simplesmente se recusar a admitir que havia algo errado, uma mentalidade de negar até o fim. Isso é verdade. E se você voltar a algumas das entrevistas que ela deu no passado, ela sempre passou essa impressão como alguém que realmente não quer se abrir e falar sobre isso, sabe? E pedir desculpas às pessoas que ela prejudicou. Mas de alguma forma eu achei que isso seria diferente. Eu pensei, porque eu não ia abordar ela com um tom acusatório. Eu só estou indo falar com ela porque eu estou genuinamente curiosa. Sim, mas eu acho que também tem um componente psiquiátrico aqui, nesse tipo de mentira tão elaborada e duradoura.
O que também me deixa muito curiosa sobre esses golpistas de quem estamos falando, sabe? Que estão sentados atrás de um computador e fazendo isso dia após dia. Isso é bem diferente de assumir, digamos, uma identidade diferente de si mesma. Não digo que seja transtorno dissociativo de identidade, mas é preciso algum grau de dissociação da pessoa que você era. Acho que isso será bem diferente. Sabe, quero dizer, é sociopático, sabe? E eu não sou, né? Eu não sou médica, eu não faço ideia. Tem tido muitos comentários de, psicólogos e psicanalistas que disseram coisas assim depois de assistir ao podcast, ao episódio. Eu ainda, mesmo depois da situação desconfortável que tive com ela, não quero demonizá-la. Todo mundo tem um motivo para ser, não sei. Eu não passei pelo que ela passou. Eu não faço ideia. O que não entendo é por que vir ao podcast se você realmente não quer conversar. Foi engraçado porque depois ela participou de outro podcast e conversou bem mais com o outro apresentador do que comigo. Acho que foi para mostrar que a culpa não era dela, era minha. Eu é que talvez realmente não soubesse entrevistá-la. Você está constantemente presenciando, obviamente, o terror. Você está constantemente vendo, sabe, os efeitos desse tipo de guerra. Você também está tendo um lugar privilegiado para ver a hipocrisia e, sabe, o absurdo de tanta encenação, né? É teatro, exatamente isso. Sabe, se você pensar no que o Nixon queria com a guerra às drogas, em muitos casos foi isso mesmo. Virou uma guerra contra pessoas negras e pardas. Então, o que você está vendo é esse tipo de efeito em cascata de nós fazermos esse tipo de encenação, certo? E não estou pensando só nisso. Acho que você vê isso em todo lugar. Como você, como ser humano, lida com viver, sabe, nessa hipocrisia que você vê em todos os aspectos desse trabalho? Acho que as pessoas olham para o trabalho que eu faço e pensam, nossa, ela deve ter uma visão muito deprimente do mundo. Mas na verdade não é nada disso. Acho que é só pelo fato de eu passar tanto tempo com pessoas que a gente considera os vilões, né? Ainda assim encontro elementos de redenção. E conseguir me identificar com todos realmente me deu uma visão muito positiva do mundo. Não sou só eu, minha equipe também. Passamos tempo com o pior, mas ainda conseguimos nos conectar humanamente. Não estou justificando o que eles fazem, mas o fato de ainda haver conexões humanas mostra que essas pessoas não são totalmente irrecuperáveis, certo? De muitas maneiras eu realmente encontro mais esperança, mais igualdade no mercado negro do que muitas vezes encontro no mercado legal, por mais louco que isso possa parecer. Eu ia perguntar se você gostaria de deixar para os espectadores, para o público, algum tipo de reflexão a partir de ter visto as margens daquele 1/3 do mundo que vive nas sombras. Sim, acredito nessa ideia de redenção e identificação. Mesmo às margens da sociedade, encontramos pessoas redimíveis e com quem podemos nos identificar. E esse é realmente, eu acho, o objetivo do trabalho que eu faço. E eu também espero que eles sejam ótimos pontos de partida para conversas entre todos nós sobre as vidas que levamos e o que escolhemos fazer com elas. Sabe, vivemos em uma época de desigualdade épica, uma desigualdade nunca vista antes, onde 10% do mundo vive com menos de $1 por dia, abaixo da linha da pobreza. E muitas das escolhas que elas fazem são por causa da falta de oportunidades. Devemos refletir sobre como usar os privilégios e oportunidades que recebemos neste mundo. Obrigada. Onde as pessoas podem encontrar informações sobre The Hidden Third e outros projetos seus? Sim, o podcast está disponível em todas as plataformas de podcast. Também está no YouTube com o nome The Hidden Third. Meu programa no Nat Geo é Traficados. Está disponível no Disney Plus ou Hulu. Também tenho outros projetos em andamento. Incrível. Muito obrigada, Mariana. Obrigada, gente. Eu só queria esclarecer, eu não costumo demonizar Ana, quero dizer, Anna Delvey, aquele caso ruim, sabe, incrivelmente complicado. E também eu não quis meio que jogar o termo sociopata, sabe, apelido como uma condenação. O que eu estou dizendo é que eu acho que existe uma patologia profunda em pessoas assim, que conseguem levar, nem é uma vida dupla, conseguem levar uma vida assim e ficar tão imersas nessa história que você cria. O que me interessa é que, sabe, Mariana está lidando com pessoas que têm que fazer isso para ganhar a vida, ou em muitos casos, são forçadas a fazer isso para ganhar a vida.
O que está acontecendo, certo, na fabricação desse tipo de realidade? E o que aprendi com os programas que vi é que, como golpista, é muito difícil acompanhar todas essas pessoas, especialmente em golpes românticos. Você tem que saber, eles aprendem sobre seus familiares, eles aprendem tudo sobre você. E eles meio que mantêm arquivos para acompanhar, porque geralmente estão conversando com várias pessoas ao mesmo tempo. Essa é só minha última observação sobre golpes românticos. Mas quando eu volto, sabe, para o começo desse episódio, é inacreditável as pessoas que ela está encontrando, a forma como ela está encontrando elas. E também tem algo meio de esperançoso, né, sobre a crença dela de que o contato humano de verdade, se conectar com as pessoas, nos ajuda a entender alguns dos sistemas que foram criados e que nos levam a esses lugares. O que mais me impacta é pensar nesses sistemas, especialmente quando falamos sobre as armas indo para o México, e nenhum dos problemas que vemos é isolado, né? Todos nós fazemos parte de um sistema maior, então entender as influências e como ela realmente se conecta com as pessoas. E quando as pessoas veem alguns dos impactos ou têm a oportunidade de encontrar outro caminho, com que frequência elas aproveitam isso? E eu acho também, sabe, eu ficava pensando na ideia de algo que nos traz humildade. Como esse trabalho é capaz de trazer humildade para ela e para nós ao nos mostrar essas realidades. Muitas pessoas não querem saber sobre isso, sério, muitas pessoas não querem pensar sobre isso. Elas não querem entrar nesse assunto. É deprimente, é difícil. Acredito que deve haver esperança sobre o que esse jornalismo pode nos ensinar, não só sobre criminosos e pessoas por trás do mercado negro e do mercado cinza, mas também sobre nós mesmos e nossas vulnerabilidades. Sim. De forma prática, precisamos estar atentos, pois com a proliferação da IA e o avanço das tecnologias de golpes, as pessoas ficam vulneráveis. Outro dia, eu estava conversando com alguém aqui da região e estava contando para ele sobre o golpe da engorda e sobre a intensidade desses golpes que estão acontecendo. E ele disse, sim, minha mãe perdeu $12.000. Ela é uma mulher, está na casa dos 70 anos. Ela recebeu uma ligação dizendo, oi, eu sou deste banco, só estou conferindo, precisamos validar sua senha. Ela passou a senha para eles. Não. E $1.000 foram retirados da conta dela. A coisa em que eu estava pensando, e isso é só porque eu sou meio antiquada, era... E aí, como vocês estão gostando da internet agora, hein? Estão aproveitando? Porque esses golpes não existiam há 5.000 anos. Havia outros tipos de golpes. Então havia outros tipos de golpes. E eu também estava pensando nisso. É como se isso fosse uma das piores coisas que a IA vai mudar. Isso é uma das coisas mais difíceis e dolorosas que a IA, de repente, vai levar para um outro nível. E não é como se fosse, ele está no meu comércio de especiarias. Eu não quero ele lá. Eu vou fazer ele entrar nesse comércio de especiarias. Tipo, também, eu não posso fazer piada sobre a mulher que aprende a fazer sexo oral. Eu não vi o episódio. Mas eu pensei em todos os filmes do James Bond, o que também, considerando, quero dizer, minha mãe, obviamente, era mais feminista em casa do que meu pai, ela não teria apoiado todos os filmes do James Bond que meu pai fazia a gente ir assistir. Mas quando você pensa sobre o que aqueles cenários eram. Eles servem para atrair James. Eles servem para atrair James. E também era, de novo, uma demonização das mulheres e, sabe, desse tipo de ideia. Mas isso está acontecendo. E essa é a moça que investiga isso. Para mim é surreal. Bem, eu fico me perguntando se existe um programa secreto do governo. Se eles estão ensinando visão remota, eles também estão ensinando sexo oral. Para mais conteúdo como este, conteúdos exclusivos que não são lançados em nenhum outro lugar, confira a gente no Substack. Vamos analisar este episódio e ouvir todas as suas opiniões. Meu nome é Alex Breakdown no Substack. Da nossa análise àquela crise que esperamos que você nunca tenha. Até a próxima. Alex Breakdown, she's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. One fiction, one and now she's gonna